A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui para tratarmos deste tema tão importante na lição 9 de adultos, uma visão bíblica do corpo. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. É importante para nós também que você dê uma olhada na descrição, porque tem conteúdo interessante. Tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, com professores do Brasil e do exterior. Temos também aí o link para ministrações, viajamos pregando a palavra de Deus. Este final de semana, querendo Deus, na sexta estaremos em Hortolândia, no sábado em São Pedro, no domingo pela manhã estaremos querendo Deus em Itapira, no domingo à tarde em São Carlos, domingo à noite em São Carlos. Então, você conhece um pouco do nosso ministério, alguns trechos de pregações estão aí também. Depois de 4 a 11 de setembro estaremos em Novo Progresso, no Pará, enfim. Conheça aí o nosso ministério, ore por nós, interceda por nós. Tem um link aqui, que é o primeiro link, que ele é muito importante, que é o link para você adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Se você quer melhorar a sua atividade enquanto professor, esse treinamento é para você. Se você nunca recebeu nenhum treinamento para ser professor da escola dominical, só entregaram a revista para você e falou, pelo amor de Deus, me socorre naquela classe, e você está lá, primeiro eu quero te dar os parabéns por aceitar esse desafio, e segundo eu quero te convidar para adquirir o treinamento para se qualificar ainda mais, principalmente se para você dar aula na escola dominical é o lugar onde você mais se sente realizado, porque essa sensação que eu tenho. Amo pregar, falar para multidões, mas é maravilhoso aquela sala e poder olhar olho no olho, escutar perguntas, essa interação é maravilhosa. E como que a gente adquire confiança para dar uma aula de maneira dinâmica e impactante? Treinando, se qualificando. Ser chamado sem qualificação não é o problema é continuar sem qualificação. No treinamento Transforme Suas Aulas, que você adquire por um preço promocional de R$ 199, um super desconto, por R$ 49,90, são R$ 150 de desconto, preço de lançamento. Você vai assistir quantas vezes você quiser, até que o Senhor venha ou a morte nos separe. Você vai assistir as aulas e aprender, preparar uma aula, fazer pesquisas, anotações. Você vai aprender a planejar uma aula, que é encaixar a aula que você preparou dentro do tempo que você tem e usar outros elementos também. Você vai aprender a diversificar a sua forma de ensinar. Sabe aquele professor que sempre ensina do mesmo jeito? Chega na sala de aula, abre a revista, lê a revista, faz um comentário e vai embora. Fica chato com o passar dos anos para o próprio professor. Imagina para os alunos. Não, você não precisa abandonar o seu ministério. E também não pode ficar exercendo o seu ministério de uma maneira de qualquer jeito. Então como é que você faz? É preciso exercer o ministério com excelência. Então você faz o treinamento e você vai aprender como diversificar a forma de ensinar. Porque na mesma classe você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo e outros aprendem anotando. Então quando na mesma aula você pede para os alunos, anota essa frase aí, anota esse texto aí, você dinamiza a aula para eles e ajuda aquele aluno que aprende, que absorve o conhecimento, anotando. Quando você permite, porque tem professor que não permite nenhuma discussão sobre o assunto na sala de aula. Ele fala do início ao fim. E é medo, insegurança do que o outro pode falar. E aí você impede que aquele aluno que aprende discutindo, aprenda. Ok? Então isso e muito mais você vai aprender nesse treinamento. Clica no primeiro link, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Bom, pega aí sua revista, pega aí sua Bíblia, e vamos tratar desta lição, uma visão bíblica do corpo. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar, e para falar sobre isso, vou me recolher aqui nessa lateral, para vocês acompanhar as pontuações ao longo aqui da lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20.
Domingo agora eu dei aula para os adolescentes e citei esse texto e citei esta carta e disse que é a carta onde mais Paulo ele apresenta questões relacionadas ao corpo, tá? Esta carta é um combate a uma mentalidade que os coríntios tinham em relação ao corpo por conta da cultura local, tá? Então, por exemplo, aqui no versículo 13, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por que Paulo escreve isso? Porque na mentalidade, na cultura dos coríntios e daquela região, assim como há uma liberdade para usar o estômago para os alimentos, também há uma liberdade para usar os órgãos genitais para o que eles foram criados, para uma prática sexual livre. Não tem problema nenhum. Eles foram criados com essa finalidade, com esse propósito. Qual que é o problema de se entregar aos prazeres carnais se eles foram criados com esse propósito? Mas aí Paulo vai mostrar que agora, servindo a Deus, nós precisamos entender que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus criou o ser humano para seu louvor e sua glória, tá? 1 Coríntios 6:20, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, tá? Imperava naquela região o pensamento gnóstico, a filosofia gnóstica. No gnosticismo, o corpo, a matéria, é essencialmente má. Não há o que se faça para purificar o corpo. Por isso que uma das formas de culto deles era exatamente a prostituição cultual. Não é? Então, para os coríntios, não havia sentido em purificar o corpo, porque não havia nada que se fizesse que pudesse purificá-lo. Então, é como se você pudesse servir a Deus com a mente e com o espírito, mas não com o corpo. E já que não posso servi-lo com o corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o corpo. Aí Paulo diz, não é bem assim. Nós servimos a Deus, nós honramos a Deus, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus de maneira completa. O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Não há nenhuma destas partes que se desassocie do culto a Deus, da adoração a Deus. Então nós glorificamos a Deus, corpo, alma e espírito. Até porque o nosso amor a Deus envolve tudo, corpo, alma e espírito. Porque nós somos salvos de maneira plena, corpo, alma e espírito. Ok? Fomos criados, corpo, alma e espírito. Então, a ideia aqui é apresentar uma visão bíblica do corpo, seu propósito e glorificação final. A criação do ser humano, aqui o tópico 1, a origem da raça humana. Ele vai aqui apresentar. O homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, quando Deus criou os peixes, ele os criou conforme a sua espécie. Quando ele criou os répteis, conforme a sua espécie. Quando ele criou as plantas, os vegetais, foram conforme a sua espécie. Mas quando ele cria o homem, não cria conforme a sua espécie, mas conforme a sua imagem e semelhança. Por isso que o homem aponta para Deus, no seu intelecto, na sua habilidade de interatividade com o divino. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Né? Adão foi formado do pó da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão significa ou denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Tá? Depois é criada aí a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus não fez isso com os animais, Deus não fez isso com nenhum outro ser, mas fez isso com o homem. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, isso nos distingue dos demais seres criados. Né? É por isso que os animais adoram a Deus. Na verdade, os animais declaram a glória de Deus.
né? E se eles de alguma maneira adoram o Criador, o fazem de maneira instintiva. É a mesma coisa quando eles se alimentam, não é? O carnívoro se alimenta do herbívoro, né? Geralmente. Eles o fazem por instinto. O ser humano, por ter corpo, alma e espírito, ele escolhe adorar a Deus. Ele adora a Deus por vontade, de maneira intencional e não de maneira instintiva, tá? Bom, a constituição do ser humano. A nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, tá? Então, corpo, alma e espírito, que pode ser observada essa estrutura toda aí na pessoa de Cristo. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, não é? E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que voltará ao pó, não é? No caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, não é? Então o corpo é onde habita a alma e o espírito. A alma fala de mente, fala de emoções, fala de vontade, fala de intelecto, não é? O espírito fala desse componente pelo qual temos esse contato com o Espírito de Deus, ou mesmo com o outro lado. Aí depende de quem habita nesse templo chamado corpo, ok? A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, tá? Então, como nós somos constituídos de 3 substâncias, tudo que nos afeta vai nos afetar em todas as áreas, de maneira plena. Então, se nós estamos alegres, não é? Se nós estamos alegres, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que nós precisamos, como cristãos, ter uma conduta de equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Porque não é possível estar bem. Aí tem que ter um certo cuidado. É possível. Nem sempre você está bem nos 3 lugares. Você pode não estar bem no corpo, no sentido de uma enfermidade, e estar bem no espírito e estar bem na alma. É possível. Mas é muito complicado você não estar bem na alma, nas emoções, e estar bem espiritual e fisicamente. Lembra que muitas doenças do corpo são reflexos de uma alma em crise, em conflito, né? Então, se alma e espírito estão bem, até porque o corpo vai envelhecendo, ok? O corpo vai envelhecendo. Então é possível envelhecer até adoecer, mas ter a alma e o espírito equilibrados em paz com Deus. Mas, se espiritualmente não estiver bem, emocionalmente não estará e fisicamente também não. Se emocionalmente não estiver bem, isso terá reflexos tanto espirituais quanto físicos também, tá? Então, portanto, tudo isso pode ser restaurado, né? Já que nós somos afetados inteiramente, nós também podemos ser restaurados inteiramente por meio do sacrifício de Cristo na cruz e por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, não é? Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize, não é? Então, quem confia no Senhor, ele realmente vai ter aí a sua vida tranquilizada, mesmo diante dos abalos que vier a enfrentar. Muito bem, chegando aqui no tópico 2, tá? Vai falar sobre a visão bíblica do corpo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, tá bom? Bom, tópico 2, a visão bíblica
do corpo. Tópico 2, a visão bíblica do corpo, tá? Bom, parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano, a parte visível e material, né, da natureza humana. É o invólucro, né? É o pacote aí, não é? A carne, o corpo, geralmente, ele envelhece, né? Morre, né? E geralmente a carne, o corpo, a palavra corpo e carne, elas vão sempre estar ali próximas uma da outra. Muitas vezes a carne, o corpo, é descrito em sentido negativo. Paulo disse, na minha carne não habita bem algum. Só que esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico, tá? Por isso que declaramos pela Bíblia de Deus, nós refutamos a ideia de que o corpo será a prisão da alma ou do espírito, ou ser totalmente mal. Isso aqui é gnosticismo, inerentemente mal, insignificante. Não. É por olhar o corpo de uma maneira pobre, pequena, que a cultura atual desvaloriza o corpo, ridiculariza o corpo, através da música, através das roupas. O que a cultura atual ensina por meio das músicas seculares e por meio das roupas? A depreciação do corpo, o empobrecimento do valor do corpo. A geração que mais clama por amor próprio é a que menos manifesta amor próprio no seu jeito de ser, de falar e de tratar o próprio corpo. Isso é muito sério, isso, tá? Por quê? Porque eles tratam, ainda que inconscientemente, o corpo como uma coisa qualquer. Então essa ideia de meu corpo, minhas regras, que regra? Que regra? Se é que, na verdade, deveria ser o lema, meu corpo sem regras. Porque não tem regra. Que regra que tem? Né? Quando existem regras, existe valor. O que a gente vê é uma desvalorização do corpo. Então não tem regra. Então não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo sem regras. Meu corpo sem valor. Meu corpo sem... Enfim, não tem valor. Não tem valor. Então, por isso que faço o que eu quero, onde eu quero, qualquer um pega, qualquer um faz e tá tudo bem. E eles vendem isso como sendo algo maravilhoso, quando essa é a verdadeira prisão. Isso é colocar o corpo em prisão. É tratar o corpo como algo banal, sabe? Como algo sem valor. E quando fazem isso? Através da cultura, principalmente música e principalmente moda, tá? Bom, a Escritura declara que o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e está a Ele unido. Nesse sentido, essa parte espiritual ou essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Não tem como glorificar a Deus com a alma, com o espírito e não com o corpo. Afinal de contas, é o corpo físico que expressa as declarações da nossa alma e do nosso espírito. Então, não tem como. Como é que eu adoro a Deus sem o meu corpo? Não faz sentido. Como é que eu honro a Deus sem o meu corpo? Não faz sentido, tá? Então, nesse sentido, a parte material do salvo, ela é santa e deve ser usada para glorificar a Deus. Tá? Há uma metáfora aqui de que os salvos em Cristo, metaforicamente, os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Certo? Logo, não deve se praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de preço muito alto foi pago. Então, nós não nos enxergamos mais como um mero habitáculo de uma vida sem sentido, não, mas como templo do Espírito Santo. E aí, ó, 1 Tessalonicenses
1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de desejos desenfreados como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quem trata o corpo sem limites, sem regras, é um sinal de que não conhece a Deus e pode até mesmo estando dentro da igreja. Que nenhum homem engane ou oprima seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Estou falando de corpo aqui. Portanto, quem despreza isto, não despreza os homens, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Tá? Então, o nosso corpo é para glorificar ao Senhor, e não para ser profanado, e não para ser sujado, né? Entulhado, contaminado, tá? Então nós mostramos que honramos a Deus através do cuidado que nós temos com o nosso corpo. Isso envolve tanto essa questão aí a questão sexual, quanto a questão geral do corpo, tá? Por exemplo, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for útil para promover edificação, tá? A mente, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então a nossa mente, o nosso corpo, enfim, ele deve servir a Deus, glorificar a Deus, tá? Eu tenho falado aí que muitos estão tendo problemas depressivos, problemas emocionais, porque numa visão humana do corpo, nessa cultura desprezível do corpo, muitos estão emprestando os mesmos ouvidos que adoram a Deus para escutar músicas que são oferecidas a demônios. Então, eles se alimentam dos manjares de Deus na igreja e depois dos manjares dos demônios. Isso é um perigo. Isso é um perigo. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Por quê? Porque o corpo, eu costumo dizer, deixa eu pegar uma garrafa de água que eu tô aqui, ó. Minha esposa deixou essa garrafa aqui. Eu costumo usar aqui, ó, essa metáfora, que a Bíblia diz que nós somos templo. Templo é lugar de habitação, no caso do Espírito Santo, tá? Então, ó, essa garrafa é o corpo, tá vendo? Ela tá não tá cheia, tá pela metade aqui, ó, pela metade aqui. Então, eu tenho um espaço vazio aqui, certo? Tem um espaço vazio aqui. Eu penso que para explicar legal, você pode até fazer uma dinâmica na sala de aula. Eu penso que para explicar legal, é melhor deixar sem tampa. Por quê? Porque a Bíblia manda encher-se do Espírito, e aquele encher-se é diariamente. Então, cada dia que eu passo sem orar, o nível da presença do Espírito diminui. O nível da atuação, o nível da influência. E quanto menor é o nível da ação do Espírito Santo na minha vida, mais espaço tem para quê? Para as obras da carne, para o próprio inimigo. Certo? Para o próprio inimigo. Por quê? Porque é uma luta por território. Lembra? Jesus disse assim, ó, quando Satanás é expulso de uma casa, ele sai, beleza. Mas depois ele volta e dá uma sondada. E se ele perceber que aquela casa ainda está vazia, o que ele faz? Ele vai lá e chama mais 7. E aí eles voltam. E aí o estado último dessa pessoa é pior do que o primeiro. É uma luta por território. Efésios 6, do 11 ao 13, está falando de território. Marcos 16, 15 ao 18, está falando de território. O corpo é um território. Certo? Demônios não têm corpo. O Espírito Santo não é um corpo. Ele é Deus. Ok? A diferença é que demônios não pedem licença. Ao menor sinal, ao menor espaço, eles entram e bagunçam tudo. Lembrando que demônios não se preocupam em dividir o espaço.
Mas o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não atua no mesmo ambiente onde o maligno tem influência e tem espaço. Então, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, menos espaço eu deixo para o inimigo atuar. Mas se eu estiver vazio, ele não respeita o que tem aqui, esse pouquinho. Ele entra e faz bagunça. Porque ele não pede licença. Quem pede licença é o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que estamos cantando. Porque toda a nossa vida deve honrar e glorificar ao Senhor. Essa luta nossa em relação ao corpo, ela vai até o arrebatamento, tá? A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, é um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode reinar o reino de Deus, tá? Então, você quer saber como é que vai funcionar isso aqui? 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 58. Ele deixa muito claro tudo que vai acontecer ali com o corpo, tá? A visão bíblica do corpo tem a ver com o homem exterior, como imagem do templo do Espírito Santo, com a ressurreição e a glorificação final. Nós ainda não fomos glorificados, e esse é o grande desafio. Ainda nesse corpo, nos comportarmos como já glorificados. Até porque Paulo escreve em Romanos capítulo 8 e diz: aos que ele chamou, a estes também glorificou. Glorificar no atual momento, enquanto ainda estamos vivos e não houve arrebatamento, viver um corpo glorificado é um corpo que, embora ainda tenha em si a habitação, a presença da carne, mas a carne está neutralizada pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito, pelo fruto do Espírito, pelo encher-se do Espírito diariamente. Esse é o desafio nosso hoje. Quando nós morrermos e depois do arrebatamento, o corpo glorificado, top, maravilha. Mas o desafio hoje é meu Deus do céu, é já vivermos como glorificados agora. Ou seja, não dando espaço para a carne, nem suas vontades, nem os seus desejos nos dominar e nos controlar. Coisa do céu, revista abençoada. Tópico 3, nós vamos falar sobre a visão secular do corpo, né? Eu já até falei aqui algumas coisas, né? Para o mundo é um corpo sem regras, não é meu corpo, minhas regras, é um corpo sem regras, tá? Um corpo sem regras. Olha só, deixa eu só terminar uma coisa aqui, ó. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, inscreva-se, irmão. Dá trabalho fazer isso aqui. Ativa as notificações, dá like no vídeo e deixa seus comentários, que é importante para nós, tá? A visão secular do corpo. A visão secular do corpo, tá? Bom, nós vamos falar aqui sobre o hedonismo e o narcisismo. Hedonismo e o narcisismo. Nós vamos falar aqui agora sobre o hedonismo e o narcisismo, tá? Olha só aqui, ó. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, tá? A gente trata muito do corpo sobre o aspecto das questões sexuais, tá? Mas nós, como cristãos, precisamos rever o cuidado que temos com o corpo nas questões de higiene, nas questões emocionais e nas questões físicas mesmo, na alimentação, no exercício, né? Muito bem. Bom, em tempos pós-modernos, de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo de uma pessoa que ela tem por si própria, tá? Por exemplo, hoje é muito comum escutar pessoas falando assim: tudo melhorou para mim quando eu deixei de me preocupar com a opinião das pessoas. O nome disso é o orgulho.
O nome disso é arrogância, sabe? E é engraçado que falam em alto e bom som essa frase, sabe? Pra mim tanto faz o que estão pensando em mim, eu vou viver a minha vida. Mas tente emitir uma opinião sobre o que você pensa do jeito que você pensa. Você vai ver que vai ter um conflito, né? Então, tipo assim, eu não me preocupo com o que falam de mim, com a opinião dos outros. Desde que a opinião dos outros não confronte a pessoa. Se confrontar ou ofender ela, pronto. Ué, peraí, você falou que não se preocupava com a opinião das pessoas? Não aguenta ouvir uma crítica? Como assim? Então, nós estamos vivendo esse tempo de amor excessivo, né? De arrogância mesmo, de egocentrismo. E cuidado, porque isso tem vindo para dentro da igreja. Tá? Tem vindo para dentro da igreja. Agora, é por esta mentalidade que a gente vê uma bagunça em relação ao corpo. Então Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o crente, ele seguia diante das escolhas da vida, não apenas perguntando se aquilo é pecado ou não, mas eu acho que a pergunta é conveniente ou não é, ela é mais forte do que a pergunta é pecado ou não é. Porque tem coisas, tem comportamentos que em si não é pecado, mas é conveniente. Eu vou dar um exemplo. Não sei, será que tem alguém ainda me assistindo? Se tiver alguém me assistindo ainda, coloca assim a hashtag tô aqui, por favor. Vocês pediram aulas mais longas. Eu estou fazendo aulas mais longas. Coloca aí. Hashtag tô aqui. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te prospere. Muito obrigado. Mas olha só. O que eu estava falando? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por exemplo, eu e minha esposa completamos agora, próximo dia 5 de setembro, nós completaremos 25 anos de casados. 25 anos de casados. Ela vai fazer 44 anos, 43, vai fazer 44 ano que vem, e eu faço 45 esse ano ainda, em dezembro. Para tirar aí a curiosidade dos irmãos, para os irmãos não ficar fazendo continha, tá? Se quiser mandar um presente para nós, fica à vontade. O WhatsApp está na descrição. Mas presta atenção, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu viajar com a minha esposa para a praia para comemorarmos uma viagem comemorativa dessas bodas de prata? É lícito? Responde aí, é ou não é? Eu e minha esposa viajarmos, é lícito? É lícito. Nós até já fizemos. Em julho, nós fomos. Primeira viagem de avião da minha mulher foi fantástico. Foi coisa linda. Nós fomos para Porto de Galinhas. Baixa temporada, praia quase vazia. Presta atenção. É lícito? Sem problema. Eu e minha esposa ficamos num resort. Deus preparou tudo. Assim, lindo que vivemos lá. Agora eu tenho algumas fotos aqui. Nenhuma foto comprometedora. Tem foto nua aqui não, irmão. Mas nós temos, inclusive, a foto da tela. A foto que está aqui na tela aqui. Somos eu e minha esposa na praia. E eu não tô, não, irmão. Eu tô comportadinho. Tô comportadinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existem fotos que eu tirei lá, mesmo estando comportados, que a gente nunca vai postar em rede social. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. Qual é o testemunho que eu vou dar? Qual é o escândalo que eu vou causar? Então eu guardo para mim certas coisas. Então é lícito casados se divertirem? É. Mas das 300 fotos da diversão, é tipo assim. Era engraçado que na viagem a gente ia tirando fotos, aí falava assim, essa aqui pode postar. Vira a câmera, põe assim e tal, porque aí dá para postar. Assim não dá. Entende? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo é conveniente. Então, a pergunta da conveniência ela é mais forte do que a pergunta se algo é pecado ou não é. Por quê? Porque é conveniente ao irmão, é conveniente ao próximo, é conveniente à igreja, à comunidade que eu congrego, é conveniente para quem me segue e tem uma imagem de mim como obreiro, como pastor.
é conveniente. Entendeu? Então, por exemplo, um obreiro da Assembleia de Deus, ele pode brincar com seus filhos, ou enfim, entre amigos de uma bola. Beleza, mas é conveniente no horário do culto ele fazer uma live jogando bola? Entendeu? Então tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente. Então crente maduro, ele é reconhecido muito mais por se afastar daquilo que é pecado. Ele é reconhecido muito mais do que se afastar daquilo que é pecado. Ele é reconhecido ainda mais porque ele tem maturidade para olhar certas coisas, certos lugares, certas atitudes, e embora em si aquilo não seja pecado, ele se preserva e preserva o nome de Deus, para não causar escândalo, para não causar confusão, para não causar questionamentos, para preservar a honra do nome de Deus. Então tudo me é lícito. Calma, não é bem assim não. Nós não fomos salvos para libertinagem, tá? Deus criou sexualidade. Então, o sexo em si não é impuro, hein? Esses dias perguntaram assim pra mim, é verdade que, tipo assim, a pessoa quis dizer que, tipo assim, que o sexo é pecado porque Adão só teve relações com Eva depois de comer ali do fruto. Existe um pensamento teológico nesse sentido, né? Que somente depois. Por quê? Porque só depois daquele momento é que a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela gerou filhos. Antes não tem essa expressão na Bíblia, certo? Mas quando Deus apresenta Adão para Eva e Eva para Adão, está implícito no texto ali. Você acha que eles foram o quê? Foram catar manga. Então, a prática sexual em si, ela não é pecado. Agora, fora do casamento, aí começa as não conveniências e aí começa a envolver o pecado. Mas a grande questão é que o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Tá? Então não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Só que o que a gente tem visto nos nossos dias é a erotização do corpo através das mídias, artes, música e literatura. Como eu falei, através da loucura, da cultura. Práticas sexuais ilícitas, conduta sexual desregrada, imoral. Não é? Nós estamos vendo a erotização cada vez mais comum. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no tal cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo, na legalização do aborto, prostituição, drogas, suicídio assistido, dentre outros. Tá? Então Paulo deixa muito claro, não sois de vós mesmos. Que o mundo haja em relação ao corpo, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer temor, não é de se estranhar. Eu não espero outro comportamento de quem não tem Jesus. Agora é triste que muitos dentro da igreja tratam o corpo como algo tão banal. Tratam o corpo como algo assim tão pobre, como algo tão pequeno. Não. Corpo, alma e espírito fazem parte da formação integral do ser humano. Portanto, nós devemos honrar a Deus, corpo, alma e espírito. E não devemos seguir a cultura mundana, que trata o corpo como um objeto. Vivemos tempo em que as pessoas amam coisas, amam animais e usam pessoas. Estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas pagam caríssimo para ter um pet. A moda do momento é o pet. Tem shopping para pet. Todo estabelecimento agora tem que aceitar o pet das madame e dos madamos também. Certo? E a gente está vendo cada vez mais uma crescente depravação e depreciação do ser humano
não é? Então você vê uma sociedade onde você vira a esquina, você tem uma pessoa jogada comendo do lixo. Na outra esquina tem alguém gastando milhões como animais. E ainda diz que ama o próximo. É uma desigualdade que começa na mente e que se manifesta no corpo. Que Deus nos guarde, que tenhamos cuidado do nosso corpo, para que através do corpo nós glorifiquemos a Deus com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos que nos acompanham por aqui. Semanalmente temos o nosso encontro. Forte abraço. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo encontro.